Nossas Bíblias, em Isaías capítulo 40, nós estamos estudando aqui, queremos ter alguns momentos de estudarmos o capítulo 40 do profeta Isaías, e queremos a cada domingo nos aprofundarmos e também dar uma sequência. Temos falado que Isaías 40, todo o capítulo é uma só mensagem. Às vezes nós dividimos, repartimos, às vezes você vê mensagem de trechos de Isaías 40, mas o capítulo todo é só uma mensagem. Está anunciando a época do Messias, anunciando profeticamente que a vinda do Messias, que é Jesus Cristo, traria um novo tempo, não somente para Israel, mas para o mundo inteiro. É belíssimo. Há trechos difíceis, claro, mas quando a gente começa a entender esse capítulo 40, ele vai ser ele é uma introdução dessa segunda parte do livro do profeta Isaías. A primeira parte é o capítulos 1 a 39, que é uma parte muito mais histórica, embora tenha profecias, claro, e depois tem a segunda parte, que é do 40 ao 66, que é a parte em que ele está, em diversas ocasiões, chaves, vamos mostrar isso no próximo domingo, ele está anunciando sempre um aspecto, ou da natureza, ou da obra de Jesus. Muito legal pensarmos nisso. Como profeticamente, Jesus, 700 anos antes do nascimento dele, foi tão claramente anunciado e mostrado, tanto com quem ele era, como também a sua maravilhosa obra. Hoje nós vamos fazer a leitura dessa primeira parte, o capítulo 40, versículo de 1 a 11. Vamos ficar em pé e nós vamos, se Deus quiser, nos aprofundar um pouco mais. Eu quero desafiar você, para que até o final de janeiro, nós memorizemos todo o capítulo 40 do profeta Isaías. Você vai ver quantas bênçãos Deus vai fazer na sua vida, tanto de conhecimento de Deus, fortalecimento da sua fé, como também de encorajamento para enfrentar as lutas. Quero desafiar você, nós temos hoje é dia 14, temos 15 dias aí, um pouco mais de 15 dias, você memorizar o capítulo 40. Eu tenho feito isso, e às vezes quando eu vou dormir, estou deitado, eu fico relembrando cada parte dessa, como Deus tem falado a minha vida. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 40, vamos ler os versículos de 1 a 11. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua milícia, a sua luta é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama, no deserto preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo o vale será exaltado, e todo o monte e todo o outeiro será abatido. E o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Tu, ó Sião, que anuncia as boas novas, sobe a um monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncia as boas novas, levanta tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho entre os seus braços recolherá os cordeirinhos,
e os levará no seu regaço, e as que amamentam ele guiará suavemente. Pai querido, estamos diante da tua palavra mesma diz, ela declara-se acerca dela mesma, que ela é viva. Essa palavra é eterna, essa palavra é poderosa, essa palavra quando é acompanhada de bom entendimento, quando ela é acompanhada de fé, quando ela é acompanhada de submissão, quando ela vem ao homem e o homem concede, essa palavra opera maravilhas na nossa vida. É a tua voz que ouvimos. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, nós rogamos por nosso estudo, por nosso meditar nesta noite, e em nome de Jesus, que o nosso coração se prepare, que a nossa mente se abra para ouvir a tua voz. Rogamos em nome de Jesus, que o Senhor repreenda todo atrapalho, toda maneira que vier para tirar nossa concentração, para desviar o nosso entendimento. Rogamos que todo o barulho espiritual se cale, a fim de que tua voz ressonante, a tua voz clara, possa ecoar no nosso interior. Nós suplicamos essa grande bênção, esperando no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Puder sentar, amados, nosso tema do Isaías 40 é consolai o meu povo. Nós já vimos algumas coisas, só lembrando rapidamente algumas coisas que já vimos aqui. Nós vimos que Isaías é conhecido por ser o profeta evangélico, pois a sua profecia, principalmente do capítulo 53, é o mais claro ensino, é a mais completa, mais clara exposição da morte vicária, da morte expiatória de Jesus em toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. É impressionante as cores vivas e a teologia que foi descrito ali, mostrando o sacrifício de Jesus, levando sobre si os nossos pecados, como Cordeiro de Deus. Também ele é muito conhecido por causa da sua divisão do seu livro em duas seções, né? Ele é como a Bíblia a Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento, o Antigo com 39 livros e o Novo com 27. E o livro de Isaías, incrivelmente, também tem essa mesma divisão. Os primeiros 39 capítulos, depois o capítulo 40 a 66, a segunda parte é quase como se fosse o Antigo e o Novo Testamento. Ele é um profeta que começa a profetizar no 8º século. E o 8º século foi quando surgiram os grandes profetas escritores. Já tinha sido começado um pouquinho antes, mas a grande massa, a grande mudança que há na história bíblica é a partir do século 8º que os profetas começam a se levantar, e não somente eles recebem a revelação, mas eles também são inspirados para escrever as suas profecias. Os grandes profetas escritores começam a partir do capítulo 8º, e Isaías, sem dúvida, é um dos maiores. O nome do Isaías já tem alguma coisa acerca do tema do seu livro. O nome dele em hebraico é Yeshayahu, que significa o Senhor é salvação. E esse é o tema de Isaías. A salvação que vem do Senhor. O Senhor salva. O Senhor salva o seu povo. A tradição judaica afirma que Isaías era de linguagem real. Vimos isso porque ele é chamado de Isaías, filho de Amós, e 13 vezes no livro ele é identificado assim. E só se identificava uma pessoa com tanta ênfase quando o seu pai era muito importante. Possivelmente era da família de Judá, ou da família real, da nobreza de Israel. O profeta Isaías foi chamado para exercer seu ministério em aproximadamente 740 a.C. Nós temos essa data exata, porque diz no capítulo 6 que ele foi chamado por Deus no ano da morte do rei Uzias. E o rei Uzias foi uma figura histórica em Israel, e sabemos quando foi que ele morreu, por volta do ano 740 a.C. Então, nós temos um profeta que podemos identificar não somente o local onde profetizou, em Jerusalém, no reino de Judá,
mas também com exatidão a época. E diz que ele profetizou na época do filho de Uzias, do neto de Uzias e até do bisneto de Uzias. O profeta Isaías, número 4, aí falamos aí. Sim, deixa eu falar mais o que isso. Há uma forte tradição, tanto judaica como cristã, que Isaías foi martirizado por Manassés, por volta do ano 678. Hebreus 11:37, quando está falando da galeria dos heróis da fé, diz que alguém foi cerrado ao meio. E se acha que está se referindo a Isaías, porque é uma tradição judaica e também da igreja primitiva já, de que Isaías foi assim que ele foi morto, martirizado por Manassés, o perverso filho do rei Ezequias. Então, se foi ele é citado também em Hebreus capítulo 11, versículo 37. O profeta Isaías foi contemporâneo do profeta Miqueias, e nós sabemos disso por duas coisas. Primeiramente, que quando fala os reis, na época dos reis que Isaías profetizou, é a mesma época dos reis citados também pelo profeta Miqueias da sua época, são contemporâneos. E como falamos também, há um trecho em Isaías que é idêntico ao trecho de Miqueias. Possivelmente o Senhor estava dando a mesma mensagem para o povo de Israel, talvez para setores diferentes. Isaías pregando mais no palácio, pregando mais na nobreza, pregando mais para o povo de classe mais alta, e Miqueias pregando para o pessoal mais pobre, mas a mesma mensagem estava sendo pregada. Número 5, falamos que Isaías profetiza, e aí começa no capítulo 40, a era messiânica. E ele quer falar sobre o Messias, está anunciando o Messias, que é Jesus. E essa era messiânica é tão espetacular que vai ser dedicado muitos capítulos, tanto como eu falei, tanto para descrever quem é o Messias, a sua natureza, como também a sua obra. É muito interessante, vamos ver isso no próximo domingo, como Isaías vai colocar em textos, em capítulos chaves dessa segunda parte do capítulo 40 a 66, essas profecias acerca de Jesus. Ele começa então dizendo que o Messias é o Consolador, e a Bíblia, no Novo Testamento, Jesus Cristo, principalmente no Evangelho de João, ele se apresenta como sendo o Consolador, porque quando ele diz aos seus discípulos, olha, eu vou deixar vocês, mas não se turbe, não fiquem preocupados com isso, não sofram com isso, porque eu vou mandar o outro Consolador. O outro Consolador é o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo é o outro Consolador, Jesus é o primeiro Consolador. Essa época de consolo, essa época de conforto, essa época de esperança é que está sendo profetizado aqui a partir do capítulo 40 de Isaías. Consolar o meu povo com as promessas, ou com a promessa do Messias. E a primeira coisa, falamos isso aí, vou só repetir isso bem rápido, só para marcar esse fato, de que no versículos 1 e 2, ele diz que essa época do Messias é uma época que vai trazer paz, tanto para Israel como para o mundo. Vai inaugurar uma época de paz. E quando você pega, isso é importante, talvez a gente tenha que voltar-se para a Bíblia, para ver os detalhes da Bíblia, para entendermos melhor a palavra de Deus, quando ele diz, consolai o meu povo. O verbo está na segunda pessoa do plural. Os consoladores, com essa mensagem do grande Consolador, não é somente Isaías. Ele está falando que vários profetas iriam trazer essa mesma mensagem, e realmente, Isaías trouxe essa mensagem do conforto, da esperança messiânica. Ezequiel também trouxe, Daniel também trouxe, Jeremias também trouxe, o profeta Malaquias, o profeta Zacarias, Abacuque também. Então, quando ele está falando consolar, ele está falando que haveria uma onda de profetas que a partir de então irá trazer uma grande mensagem, o que representa a vinda de Jesus Cristo, tanto a primeira, como ele já veio,
como a segunda vinda de Jesus. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. E essa mensagem ia diretamente, primeiramente para Jerusalém, para Israel. Deus estava dizendo para eles: olha, se acalmem. O que eu ia fazer com vocês no Antigo Testamento eu já fiz, né? Estava falando isso profeticamente. Jerusalém se rebelou, Israel se rebelou contra Deus. O reino do norte foi destruído pela Síria. Depois o reino do sul, o reino de Judá, foi destruído pela Babilônia. E Deus estava dizendo: olha, o que vocês fizeram, a disciplina, eu já fiz com vocês. Vocês não precisam mais temer isso, vocês precisam abrir o coração, para a chegada do Messias. Por isso que ele vai falar: falai benignamente a Jerusalém, olha, e dizei a ela que a sua luta já está encerrada, a sua iniquidade já está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Eles deveriam agora saber que Deus, o que tinha para fazer, de disciplinar Israel, já ia fazer. Eles tinham que esperar, era com o coração aberto para a vinda do Messias. O que nós vimos na história é que Israel não aprendeu essa lição. Apesar de todas as disciplinas de Deus, apesar de todos os avisos dos profetas, apesar de todos esses brados, bradalhe, né? Anunciando que o pecado ia ser resolvido lá na cruz do Calvário, que eles teriam que se voltar para Deus, que eles teriam que agora andar em alegria, em paz, na verdadeira felicidade com Deus, que só Deus é quem pode trazer ao homem a real, verdadeira e eterna felicidade. Mas eles se rebelaram contra isso. E eu disse aqui a grande lição: nós temos um coração muito endurecido, nós temos ouvidos muitas vezes surdos, nós temos muitas vezes, nós crentes, os olhos quase não enxergamos as grandes promessas de Deus, os grandes ensinamentos de Deus, e vivemos uma vida tão medíocre, tão pequena, né? O mundo era para se espantar com a grandiosidade do que Deus faz em nossas vidas. Mas é uma lição que nós temos aqui em Isaías 40. A primeira vinda do Messias, Jesus Cristo, veio para trazer a paz. Digam a eles que a vinda do Messias ia trazer a paz. Parem de lutar. E nós, muitas vezes, né, ao invés de estarmos lutando as guerras do Senhor, fevereiro, uma guerra do Senhor, missões, né? É uma guerra. Você não sabe o trabalho que dá para organizar isso, para trabalhar com isso, para trazer nossos missionários, para envolver a igreja em tudo isso. É uma guerra. Muitas vezes, em vez de nós estarmos nessa milícia santa, para que os confins da terra ouçam da palavra de Deus, que os confins da terra cheguem missionários lá, nossos missionários cheguem, façam um trabalho vibrante, façam um trabalho sacrificial. Em vez de estarmos lutando, orando por isso, às vezes estamos lutando contra os outros, estamos lutando batalhas entre nós. Isso não tem sentido. O grande ensinamento de Deus é nós nos unirmos para as guerras do Senhor, para as batalhas que a grande missão nos chama. E nós temos aí no versículos 3 a 8, que o Messias traz uma mensagem de consertar a vida. Essa era a grande novidade, né? Que Israel precisava aprender com os profetas. Toda a vida espiritual com Deus, toda a vida espiritual, toda a devoção a Deus implica em uma mudança de vida, em uma mudança de comportamento, em uma mudança de mentalidade, porque toda mudança que Deus faz na vida do seu povo começa pela mudança no coração. Então essa mensagem dizia isso, porque o precursor viria anunciando primeiramente isso, versículo 3, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Essa mensagem do João Batista, o precursor do Messias, era a mensagem de arrependimento. E nós falamos aqui que no hebraico fica uma mensagem tão interessante,
é muito claro, houve não eu vou dizer um erro de tradução, mas um engano de tradução, né? Colocamos sempre voz do que clama, como a nossa Bíblia traduz, no deserto, não, voz do que clama, aí ele faz uma frase aí, e depois faz um paralelismo que fica muito claro no hebraico, no deserto preparai o caminho do Senhor. Paralelismo, ele usa ele vai dizer a mesma mensagem com outras palavras, com sinônimos. Em vez de usar deserto, ele usa ermo, que é um local deserto, um local desértico. Preparai, endireitai. Mesma coisa. O caminho, a vereda, e do Senhor ao nosso Deus. Muito claro isso, né? Esse paralelismo. Por que João Batista trazia essa mensagem? Não era, ele clamava no deserto, é que ele no deserto iria preparar o caminho do Senhor. Deserto é um local seco. Quando nós vamos lá dá para colocar, eu botei a tradução da Bíblia de Jerusalém, olha, para não dizer que é o pastor Nogueira que inventou isso, né? Vocês não falam isso, mas pensam. Não tem coragem de falar para mim, eu fico pensando. E falam por as costas, eu sei disso. Não é, Pedro? Então diz, olha a Bíblia de Jerusalém, diz, uma voz clama, no deserto abriu um caminho para Yahvé, o Senhor, na estepe aplanai uma vereda para o nosso Deus. Essa Bíblia aqui traduziu entendendo o paralelismo, né? 1981, a Bíblia de Jerusalém. Interessante que a palavra deserto, midbar, é a palavra para um local seco, sem vida, e no ermo, aravá, lá no hebraico, ba-aravá, no ermo, também. Por que essa mensagem de João Batista? Porque no deserto da vida, no deserto da sequidão da existência sem Deus, no deserto, no ermo da vida perdida, ele iria agora preparar o caminho do Senhor. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. A primeira mensagem de João Batista, e a única mensagem de João Batista era essa. E depois, quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A profecia era sobre João Batista. Essa profecia já tinha sido anunciada pelo profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 1, e ela é repetida em Lucas e em João, é repetida. Todo que anuncia sobre João Batista, ele é aquela voz, né, que chamava o pessoal no deserto para endireitar, para preparar o caminho do Senhor. João Batista era o arauto que anunciava a chegada do rei. Fazia-se isso na antiguidade. O rei não podia chegar e pegar as pessoas de surpresa. O arauto vinha na frente, dizendo: o rei está chegando, o rei está vindo, e as pessoas iam se aprontar, né? As comitivas iam se organizar, a ala da recepção iria se aprontar à chegada do rei. E esse era o arauto do rei anunciando: ele está chegando, se preparem para a chegada do rei. E bem que se preparem, o rei, ele era antecedido, né, nas comitivas, nas comissões de recepção, com as boas roupas, com os bons alimentos, com a boa decoração para receber o rei que ia chegar. Mas esse rei Jesus, ele tinha que ser preparado, o seu caminho, com arrependimento. As pessoas tinham que preparar o coração para receber. Falei para vocês, né, que todos os apóstolos de Jesus foram antes discípulos de João Batista. Primeiramente, eles foram preparados por João Batista. E quando Jesus chegou, ele anunciou que ele era o Messias, que deveriam agora adorar, seguir, obedecer e crer no Messias de Israel. Ele preparou o caminho. Ele estava preparando o caminho de Israel para receber o Senhor. Porque a Bíblia fala, no versículo 4, que esse arrependimento implica em mudanças de vida.
E uma das coisas mais difíceis da nossa vida, irmãos, é nós mudarmos. A coisa mais difícil da nossa vida. Quando nós nos convertemos, houve uma grande mudança. É incontestável isso. Mas depois de convertidos, muitas dificuldades, muitas lutas, talvez muita incredulidade impedem novas mudanças na nossa vida. Que isso é um erro. Nós deveríamos estar mudando sempre. Ele diz, olha, versículo 3 aí, 4, todo vale será exaltado. Aquilo que tem buraco, aquilo que tem falta, deve ser preenchido. E aquilo que tem demais, talvez orgulho, soberba, né, prepotência, deve ser baixado. O caminho do seguir ao Messias é um caminho de mudanças, de correção de vida, né? Aquele que roubava não rouba mais, aquele que falava mal não fala mais, agora prega o evangelho, né? Aquele que era descuidado com a família, agora cuida da família. Aquele que não se preocupava com o seu crescimento espiritual, agora quer aprender mais do Senhor. Há mudanças. Aquele que era talvez muito agarrado às suas posses, começa agora a entender que o reino de Deus é mais importante e começa a ser mais liberal. Aquele que não ligava para finanças, agora se torna mais cuidadoso, porque quer dar um bom testemunho, quer servir melhor ao Senhor. Então, todos os tipos de mudanças na vida é o que essa nova época, a época de Jesus, impõe para a nossa vida. Ele diz, versículo 4, todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro será abatido, e aquilo que é torto, que é torcido, vai se endireitar, e aquilo que é áspero, que fere, que incomoda, tem que ser agora aplanado, tem que ficar agora direitinho. Que beleza é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O mundo, quando vê essas mudanças na nossa vida, o mundo consegue ver melhor Deus em nossas vidas, em nossa igreja. Qual o testemunho que damos como igreja, né? Eu tenho falado aqui que há momentos na nossa igreja que eu sei que damos um bom testemunho, né? Vivo na festa de Ano Novo, né? Tanta alegria, né? Famílias trazendo, compartilhando o seu alimento. Alguns trazem mais, outros trazem menos, mas trazem. E a alegria de ver os outros podendo ser alimentados, e a alegria de nós pararmos lá de comer, de conversar, para vir juntos, orarmos, agradecermos a Deus pelo ano que passou e orarmos pelo ano que está chegando. Esse é um testemunho tão grande, tão bonito, tão valioso. A igreja dá nesses momentos, e isso deve ser sempre a festa de celebração da nossa vida como igreja, porque ele veio fazer isso. O pastor Davi, que eu imagino, foi meu professor lá do seminário, ele dizia, eu só vejo mudanças na vida de um crente com duas coisas, né? Primeiramente, é quando há uma forte disciplina de Deus, alguma coisa pesada, Deus pesa a mão. E outra vez é quando ele se conscientiza, quando ele entende que precisa mudar, e ele clama ao Senhor, Senhor, isso não está certo na minha vida, eu quero consertar a minha vida, de mim eu não posso. Aí é que entra a música do trabalho, né? Quando você for tomar uma decisão, decisões espirituais, decisões que não dependem de você, confie no Senhor de todo o coração. E ele diz, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é depender, é confiar em mim. Então, Deus faz isso na nossa vida. Esse arrependimento implica em mudanças. Agora, gente, versículo 5, quero que você dê uma olhadinha no versículo 5. Eu acho que é correto, é bom quando nós olhamos para o versículo, e será que nós estamos entendendo esse versículo? Porque esse versículo está colocado aí, nesse momento aí. Versículo 5, diz, a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor diz. A boca do Senhor é dizendo que aquilo que Deus diz, Ele faz.
Se a boca do Senhor falou, é certo. E ele diz que a glória do Senhor se manifestará. Jesus, quando veio, por isso que é dito que a glória do segundo templo seria maior do que a glória do primeiro templo. Primeiro templo, quando Salomão construiu o templo, inaugurou o templo, a glória do Senhor encheu o templo, né? Salomão fez aquela oração de dedicação, porque a Shekinah de Deus encheu o templo. Aí os profetas agora da restauração vão dizer: o segundo templo vai ser restaurado e vai ser maior a glória. Aí o pessoal, mas o segundo templo, quando foi feito, na época de Esdras, na época de Neemias, foi bem menor do que o primeiro templo. Como é que a glória do segundo templo vai ser maior do que a glória do primeiro templo? Porque aquele segundo templo depois é restaurado por Herodes, e não é a grandeza do templo que o torna grande, é porque a glória do Senhor entra, não mais como uma fumaça, mas com os pés de Deus, o próprio Deus em carne e osso, em Jesus, entra no templo, a glória do Senhor. Então ele fala dessa primeira vinda de Jesus como sendo a visitação da glória sobre a terra. Gente, quando hoje, pela morte de Cristo, pela ressurreição de Jesus, pela sua ascensão ao céu, e ele diz que todo aquele que nele crê agora está unido a Cristo, você tem a glória de Deus se manifestando em sua vida. E essa glória de Deus se manifesta em nossa vida, quanto mais nós nos aproximamos dele e quanto mais nós necessitamos dele. Preste atenção nisso. A glória do Senhor se manifesta mais intensamente, usando aqui a forma aí de enfático, né? Gloriosamente na nossa vida, em duas ocasiões. Quando mais nos aproximamos dele, quanto mais o buscamos, e também quanto mais nós necessitamos dele. Essa é uma verdade bíblica. Todas as pessoas, isso é um testemunho geral, unânime, todos os crentes que passaram por aquela famosa fase de doença terminal, de que os dias, talvez aí, as semanas e os dias estavam contados, todos os crentes também que foram martirizados em toda a história do cristianismo, todos eles, de forma unânime, disseram: nunca vimos tão gloriosamente a presença de Deus nas nossas vidas. Deus nunca nos deixa. No dia em que você estiver passando, Deus estiver chamando você, você vai ter uma das maiores experiências com Deus na sua vida. Eu vou ter, eu sei que você terá também. Pode ficar tranquilo, porque a glória de Deus se manifesta quando nós mais buscamos e quando mais nós necessitamos. Lembra de Estevão? Vai ser apedrejado, jogam-se pedras nele, terrível. Quem já viu alguma cena de uma pessoa lá no Oriente ser assassinada, ser martirizada com pedrada, sabe como é doloroso, como é difícil. E a Bíblia diz que Estevão olha para o céu e ele vê Jesus em pé do trono, levantando-se do trono para recebê-lo. Ele ali se torna tão unido a Jesus, que ele há nele a mesma experiência de Jesus. O que é que ele faz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mesma coisa que Jesus fez na cruz. A experiência ali de intimidade com Jesus naquele momento. Eu já contei para vocês essa história aqui, e deve ter, alguns não ouviram e alguns já esqueceram. Mas eu fiquei impressionado. Eu li num livro. Um pastor estava contando essa experiência. Ele tinha uma ovelhinha, uma moça de 12 anos, crente exemplar, participava do louvor da igreja, tocava órgão muito bem, pai crente, o pai professor universitário, a mãe também professora universitária,
uma família crente dedicada, unida, lá servindo a Deus, e a menina pega um câncer violento e os dias delas estão contados. E o pastor fica acompanhando, né? E um dia o pastor vai lá para consolá-la, para confortar a menina. Realmente ela tinha poucos dias já de vida pela frente. E ela disse para o pastor: pastor, a minha experiência com Jesus nesse quarto tem sido uma das melhores situações, uma das maiores alegrias da minha vida. Você não sabe o que Jesus está fazendo. Ele enche com a sua glória esse momento aqui. A menina estava confiante, certa, cheia da graça e da glória de Jesus. Versículo 5: e a glória do Senhor se manifestará. Jesus subiu ao céu, mas aquele que crê nele, gloriosamente ele habita. Quanto mais o buscamos e quanto mais necessitamos, mais glória fica na nossa vida. Diz também a Bíblia Sagrada aí no versículo 6 a 8, que a garantia certa, imutável e eterna da palavra de Deus, que essas coisas acontecerão. Eu medito nesses versículos 6, 7 e 8, amados. Eu queria que você olhasse também para esses 3 versículos. O que que eles estão dizendo aí dentro desse contexto? O que vem agora essa ilustração tão forte dentro desse contexto? Diz que a glória do Senhor se manifestará, porque a boca do Senhor disse. Aí vai o versículo 6, né? Nosso texto aqui. Versículo 6, ele chega e vai falar. Ele diz: uma voz diz, clama, diz isso. E alguém disse: que hei de clamar? Aí ele começa a usar, parece que você não está entendendo, parece que nós não estamos entendendo isso. Olha, toda a carne é como a erva, e toda a sua beleza é como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. 3 vezes, versículo 5, a boca do Senhor disse. Versículo 6, uma voz diz. E termina no versículo 8, no versículo dizendo: porque a palavra de nosso Deus subsiste. O que ele está falando para nós? Ele está dizendo, o John MacArthur comenta esse versículo de uma forma majestosa, com poucas palavras. Ele diz: Isaías forneceu detalhes a respeito da transitoriedade da humanidade. Hoje está aqui e amanhã já se foi. As pessoas fenecem, as pessoas desaparecem, as pessoas murcham como as plantinhas sob o quente e seco vento oriental. A ilustração que ele coloca em série aqui nesse contexto é que você deve acreditar no que Deus está falando e não na transitoriedade do homem. Por que as pessoas estão sendo enganadas, as pessoas não estão indo a Jesus? Porque as pessoas não estão levando a sério a palavra de Deus? Porque elas estão sendo enganadas por coisas transitórias. Você talvez esteja sendo enganado por coisas transitórias. Está na sua vida, pensa que essa vida aqui é vida eterna, pensa que essa vida aqui é para sempre. Nada. Por mais que você tenha saúde, você vai envelhecer. Por mais que você seja forte, você vai adoecer. Por mais que você viva, se Cristo não voltar, você vai morrer. E se você não foi enganado pelo diabo, não foi enganado pelo mundo, não foi enganado pela transitoriedade da vida, se você não ouviu a voz de Deus, a palavra de Deus, você vai ser perdido no inferno para todo sempre. Essa é a verdade. Ele está falando que essas verdades que está falando estão baseadas na imutável, na certa, na segura, na eterna palavra de Deus. Não está falando nas filosofias dos homens, não está falando nas elucubrações filosóficas dos homens, está falando da verdade segura da palavra de Deus. Interessante que Tiago, lá do Novo Testamento, vai usar
essa mesma ilustração para ensinar a insensatez de se confiar nos bens materiais. Olha, Tiago pega lá Isaías e usa para a mesma coisa, para dar essa ilustração. O apóstolo Pedro usou também essa metáfora para descrever a natureza passageira de tudo que se relaciona com a humanidade. Eles usam a mesma ilustração, pegando Isaías, para mostrar exatamente como os homens são tolos estarem confiando na transitoriedade dessa vida. Um dos maiores enganos do homem é achar que as coisas ficarão desse jeito para sempre. Você conheceu seu pai? Você conheceu seu pai? Eu conheci meu pai. Meu pai, José Nogueira de Lima. Eu conheci meus avós, tanto meus avós paternos, como meus avós maternos. O pai do meu pai morou em Xeramubim, ele era um carpina, ele não era marceneiro, não era carpinteiro. Meu avô, pai do meu pai, lá no Xeramubim, ele saía para o mato, cortava uma árvore, preparava os móveis, pelo menos as partes mais pesadas, ele já trazia prontas as coisas do mato. Camas, ele não era tolo, trazia a árvore, ele já cortava, já trazia a madeira já pronta para fazer tudo certinho que ia fazer. Meu avô, pai do meu pai, lá no Xeramubim, ele tirava um galho. Sabe o que ele fazia, pastor André? Ele fazia uma viola. E ele botava cordas e tocava na viola. Eu devo ter algum talento aqui escondido dentro de mim. Meu avô era conhecido. Ele ia no mato, ele pegava, ele fazia a viola, fazia lá uma espécie de violino, e ele mesmo colocava as cordas e ele mesmo tocava. Meu avô, pai de mãe, seu Gonçalinho, veio de Sobral, né, tinha uns olhos bonitos, um homem trabalhador, um homem sério. Conheci meu avô, mas não conheci meu bisavô, não sei nem o nome dele. Você conhece seu avô, mas você conheceu o seu bisavô, seu tataravô? Desaparece, gente. Se eles não voltar, também será assim conosco. Nossos filhos falarão de nós. A Babilônia era inexpugnável. Nabopolassar começou o grande império e Nabucodonosor expandiu o império babilônico. Foi o império mais glorioso que o mundo já viu. Dominou o mundo inteiro, era organizado, era poderoso, era valente, era conquistador. Como os homens da nossa política de hoje, não só apacentar é cuidar, apacentar é vigiar, apacentar é alimentar, é cuidar em todos os aspectos de nós. Entre os seus braços ele recolherá os cordeirinhos. Por que ele bota os cordeirinhos nos braços? Por quê? Os cordeirinhos são pequenos, são frágeis. Nas nossas maiores crises, nós que às vezes somos tão fortes, somos capazes de brigar contra o leão, mas quando vem uma crise de depressão, quando vem um problemão, nós nos tornamos tão pequenos. Uma doença incurável, nossa, ou de alguém que nós amamos, uma crise de repente na família, e nós nos tornamos tão pequenos. E o que é que ele faz? Quando nós nos tornamos esses cordeirinhos pequenos, ele nos carrega no braço. Quantas vezes
Nós temos que nos sentir assim. Quando você estiver mais necessitado, mais carente, mais precisando dele, quanto maior for a sua crise, olhe para o céu e diga: eu estou no melhor local do mundo, eu estou no melhor local do universo. Onde é que eu estou? Nos braços de Jesus. Olha, os cordeirinhos, ele recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço aqui no peito, né? Aquela figura do pastor levando a ovelhinha aqui no peito. No momento mais crítico da nossa vida, ele se torna mais real. E aqueles que estão nas maiores necessidades, como aquelas que amamentam, as ovelhas que estão amamentando, ele não vai, anda. Ele vai guiar suave e mansamente. Esse é o nosso Jesus. Essa é uma parte profetizada aqui até o versículo 11. Tem muito mais nesse texto. Quero terminar com a história que eu escrevi essa semana, que eu estava lendo e resolvi escrevi até um texto sobre isso. No campo de concentração, na Segunda Guerra Mundial, não era campo de concentração, era campo de extermínio, né, dos judeus. Havia uma regra inexorável: se alguém roubasse alguma das ferramentas de trabalho, seria morto sumariamente, iria para o pelotão de fuzilamento. E se o ladrão não fosse encontrado, ou se ele não se acusasse, a regra era a seguinte: iria sortear um prisioneiro de hora em hora, e aquele prisioneiro sorteado, a palavra sorteado é feia para isso, né? Azarado, né? Não sou sorteado. Aquele que foi lá no sorteio iria ser fuzilado. Num dia, o guarda que estava recolhendo as ferramentas gritou: está faltando uma pá, foi roubada uma pá. Imediatamente foi formado o pelotão de fuzilamento e disseram: quem foi? Se não se acusar, se não se entregar, vamos começar a matar um por um, de hora em hora. E começaram já a se preparar para o sorteio, e um prisioneiro levantou o braço e disse: fui eu que roubei, escondi e pronto. Então, preparado já o pelotão de fuzilamento, mataram o prisioneiro. Voltaram para os pavilhões, e o soldado que havia contado as ferramentas disseram: foi um engano. Nenhuma pá sumiu, nenhuma ferramenta sumiu. Aquele homem, prisioneiro do campo, deu a sua vida para salvar seus companheiros da morte. Ele assumiu uma culpa que não era dele, porque, como ele não tinha encontrado a pá, iam ficar matando de um por um, de hora em hora. E ele assumiu, foi lá. E esse fato de que um homem dar a sua vida pelos seus amigos é um fato notável, né? Exige uma coragem, um amor, uma dedicação. E alguém diz: mas ele, como prisioneiro, podia até ser sorteado, ia morrer de qualquer jeito. Ele, como prisioneiro, estava também com os dias contados lá naquele campo de concentração. É verdade, mas ele pelo menos teve a honradez, teve a coragem, e pelo menos naquela hora ele assumiu para evitar a morte de vários companheiros. E nós no texto eu falo da seguinte forma: imagine isso, multiplique por centenas de vezes, ou por 1000 vezes, se ao invés de um prisioneiro que assumiu a culpa, o filho do diretor do campo de concentração fizesse isso. A regra é que quem roubou deve morrer. E ele disse assim: eu que roubei. Não foi ele, mas ele assumisse. Ele não tinha nada a ver com a história. Ele era filho do diretor do campo de concentração. Ele não tinha nada a ver com aqueles prisioneiros que para eles não valiam nada. Mas ele assumiu uma culpa de pessoas perdidas. Agora coloque isso infinitamente, multiplicando infinitamente, se você pensar no Filho de Deus que fez isso por nós. Assumiu uma culpa que não era dele. Recebeu uma condenação que não era dele.
foi morto por causa das nossas transgressões, foi morto para assumir o nosso lugar, para pagar com o seu sangue pelos nossos pecados. Ele desceu ao inferno, a Bíblia diz, recebeu o inferno por nós, para poder nos dar a salvação. E esse Jesus que é apresentado em Isaías 40, esse Jesus que foi capaz de dar a vida por amor a você, para salvar você. No mínimo que nós precisamos fazer é conhecê-lo mais, é entendê-lo mais, é adorá-lo mais. E se você não é crente, você precisa entregar a sua vida, arrependendo dos seus pecados e crendo em Jesus como seu único Salvador. Que blasfêmia é essa, o homem ao rejeitar tamanha salvação de Deus? E eu creio que se Deus traz você, ou da internet, ou aqui, para ouvir essa mensagem, é porque Deus tinha uma mensagem para você. Vamos orar. Pai querido, nós estamos aqui reunidos, ó Pai, lemos Isaías 40, de 1 a 11, refletimos sobre Jesus, gloriosamente anunciado, profeticamente anunciado, essa nova fase, esse novo plano, essa maneira de Deus agir nessa dispensação, anunciando a primeira vinda, anunciando a segunda vinda, e anunciando até o que seria feito, a ação, o ministério de Jesus entre a primeira e a segunda vinda, guiando o seu povo. Louvado seja o Senhor. E rogamos em nome de Jesus que nós, crentes, sejamos amantes da Tua Palavra, vibremos com a Tua Palavra, que a Tua Palavra nos cause sempre surpresas, dê vontade de nós estudarmos a Tua Palavra, amarmos a Tua Palavra. E para aquelas pessoas que ainda não têm Jesus, a mensagem ainda é a mesma de João Batista: arrependa-se e vá até Jesus. Entregue o seu pecado, entregue as suas dúvidas, entregue tudo nas mãos de Jesus. Ele que é capaz de não somente receber você, mas de transformar a sua vida, de dar o perdão dos seus pecados, de dar a você a vida eterna, de dar a você a salvação para todo sempre, e o conforto, a razão de existir de forma eterna que tanto carecemos, tanto precisamos. Pedimos a Tua bênção, ó Pai, que a Tua palavra faça ser feita nas nossas vidas e hoje também salve pessoas. Enquanto estamos orando, se tem alguém aqui que ainda não é crente no Senhor Jesus Cristo, se tem alguém aqui que está desviado, longe dos caminhos de Deus também, quiser fazer uma decisão, enquanto cantamos, vem aqui à frente, nós vamos orar por você no final. Que Deus fale ao seu coração, que Deus possa mover a sua vida, salvar a sua vida, restaurar a sua vida. Essa vai ser a nossa oração enquanto nós estaremos cantando.